Glórias a Deus, aleluias, glórias, 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 aleluias. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja o teu santo nome por mais essa oportunidade, que a graça, a paz, o teu amor, a mansidão, tudo que vem de ti, meu Pai, neste momento possa estar chegando, aonde chegar esta live, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu inicio louvando a ti, com minha alma, com a minha satisfação, com meu coração alegre. Louvado seja o teu santo nome, glórias, 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 porque eu sei, Pai, que a tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde ela chega. Louvado seja Deus. E eu sei que agora ela está iluminando as vidas onde está uma escuridão, tristeza, angústia, saudade, depressão, enfermidade. Louvado seja Deus. A tua palavra é cura, é transformação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Chegue, Pai, em todos os lugares aonde o Senhor sabe, porque o teu Espírito Santo sonda, passeia por todos os lugares. Glórias, 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 aleluias, glórias, 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 Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, que não só as pessoas que entrarão, ouvirão neste momento, mas que todas, Pai, aquelas que neste momento estão a trabalho, muitas estão hospitalizadas. Eu inicio essa live, Pai, orando por todos, Pai. Em nome de Jesus, eu não conheço a necessidade de todo o teu povo, de todos os teus filhos. Mas todo bom Pai, nós que somos tão falhos, quando os nossos filhos precisam de algo, nós fazemos o possível, até mesmo tentamos o impossível para realizar. Imagine o Senhor, papai. Por isso te dou graças neste momento, porque eu posso ver com os olhos espirituais, porque eu creio no mundo espiritual, eu creio nesta palavra, em todas as tuas palavras, Pai, que é vida, aonde ela chega. Glórias, 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 aleluias. Essa tarde nós vamos falar sobre um poder tão grande, que nós temos em nossos lábios. Sim, sobre a nossa língua, esse membro tão pequeno. Louvado seja Deus. Não está aparecendo o nominho, mas já estão pessoas assistindo. Que a paz do Senhor chegue até você neste momento. Em nome de Jesus, que você possa ser curado, transformado, renovado pelo poder do Espírito Santo. Porque eu de mim mesmo, eu não tenho nada. Mas Deus, o nosso Papai Todo-Poderoso, Ele sim, Ele pode todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Eu quero compartilhar, nós vamos dar uma passeadinha em Provérbios, né? Palavras abençoadas, na qual o Senhor concedeu a Salomão, e tem edificado muitas vidas, e nessa tarde edificará a minha e a sua vida, porque a palavra do Senhor, aonde ela chega, ela tem esse poder. Ela tem o poder da transformação, ela tem o poder de cura. Creia, somente creia. Louvado seja Deus. Provérbios 18, o versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Louvado seja Deus. Olha, a morte e a vida, elas estão no poder da nossa língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Nós conhecemos, nós sabemos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos esquecemos desse poder tão glorioso, desse poder tão glorioso que o Senhor concedeu a mim e a você. Porque muitas vezes saem algumas palavras dos nossos lábios que não são palavras abençoadoras. E isso só traz mal a nós mesmos, E por isso, por nos amar tanto, que o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra ao meu coração. Filha minha, cuidado com as palavras. A palavra, ela tem poder de abençoar, poder de dar vida, mas poder de matar. Nós podemos mudar o nosso dia. Você, neste momento, eu não sei como você iniciou a sua semana ontem, como iniciou o seu dia hoje, mas eu venho, pelo poder da palavra do Senhor, dizer para você que você tem o poder de transformar ela neste momento. Desde já recebendo essas palavras que nós vamos meditar juntos, todos nós, que edificarão, curarão o nosso coração. Porque a palavra, ela é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Isso é a palavra do Senhor. Ela se encontra em Salmos. Deixa eu ver. Salmos. Eu tô com a Bíblia, deixei ela separadinha. Salmo 119. E é o verso 105. A sua palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Olha só, a palavra do Senhor, ela é lâmpada no nosso caminho. E ela nos ajuda para que nós não venhamos tropeçar, cairmos, Tata. Louvado seja Deus, minha amada, louvado seja Deus. Fico numa alegria tão grande, Tata. E eu acabo, o Gleison sempre me corrige e fala, você precisa interagir mais, é live, você fica pregando. Mas é que eu sei do poder tão grande da palavra, que eu não quero passar muito tempo, porque eu sei que quanto maior é o vídeo, aí as pessoas acabam não assistindo ele todo e perdendo as bênçãos. Então eu falo, eu vou contribuir muito mais com a palavra das Escrituras Sagradas e acabo não transmitindo o meu amor por cada um de vocês, por você, Tata, que está tão longe, e pelas pessoas, cada uma que entra, sabe? A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que eu entro para abençoar, mas cada tarde, cada vídeo que eu faço, eu que recebo as bênçãos, como Deus é maravilhoso. Então, por isso, eu quero já pedir perdão a cada um de vocês que ouvirão, que estão me seguindo, que estão recebendo, compartilhando os meus vídeos. Eu os amo tanto que eu evito bater papos, né? Porque a live é comum, as pessoas interagirem, né? Mas eu quero falar, porque eu sei o que as Escrituras Sagradas, o que a palavra do Senhor fez e tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida daqueles que eu amo, e eu acredito que está fazendo naqueles que eu amo, que está tão longe como você, Tata. Todos vocês, eu morro de saudade, mas aqueles que me conhecem como você, minha querida,
Como eu sou grata. Como eu sou grata, Tata, a Deus por ter me dado você de presente, a mãe. Glórias a Deus. Pessoas que enriqueceram a minha vida. Louvado seja Deus, enriqueceram a minha vida. Então, como não meditar nas Escrituras todos os dias? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde, nós vamos meditar um pouco sobre... Tem um rostinho tão lindo, tão lindo. Gardênia Almeida, louvado seja Deus, minha querida, receba a palavra do Senhor, que é lâmpada para o seu caminho, e onde vocês caminharem, todos vocês, por onde caminhar, não tropeçarão, porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é vida, ela é remédio, ela vai transformar a nossa tarde nessa tarde. Então, eu antes já fiz aqui e já separei, como não é texto, né? Então eu vou ler cada versículo, para que a sua vida seja transformada, seja renovada, para que essa semana, para que você venha mudar o teu ano de 2021, será marcado a partir de hoje. Não porque eu estou falando nem ministrando, não, porque a palavra do Senhor fará isso conosco. E isso é o salmista que fala para nós. O salmista, o Salmo 119 e o verso 105, que diz: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajuda a não tropeçar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o tudo. Sabe, se nós pudermos todos os dias acordar e pensar: peraí, eu vou me alimentar de Deus, do nosso Pai. Lê só um provérbio, lê só um versículo. Ele tem o poder de entrar. Porque quando realmente nós deixamos entrar, penetrar, porque o evangelista, ele fala que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, aquele que ouve, porque muitos ouvem, mas não escuta. E quando nós ouvimos mesmo, ela penetra dentro de nós, ela nos muda, porque é isso que o Espírito Santo fala para nós. E em Provérbios, Salomão nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E nós amamos a nossa vida. Então nós temos que pensar em tudo aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que pensar em tudo aquilo que sai dos nossos lábios. Já acordar de manhã, tá com dor? Não fale, vai lá, tome o seu remedinho, ou peça para Deus em silêncio, mas não deixe sair no mundo espiritual ouvir, porque tudo tem poder, Olhe para você e fala: como eu estou poderosa hoje. Hoje eu vou conseguir fazer aquilo que eu não consegui ontem. Essa semana será diferente. Já vai pensando aí neste momento, porque eu estou cheia do poder de Deus. Quando eu comecei a ler cada versículo desse, eu falei: meu Deus, eu preciso conter mais a minha língua. Porque nós cremos quando nós ouvimos uma pregação lá do livro de Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel, profeta, e leva ele, conduz ele naquele vale de ossos sequíssimos, e Deus fala para ele: o que você está vendo, Ezequiel? E ele fala para Deus: estou vendo só ossos, muitos ossos. Aí o próprio Deus vai falando para ele tudo que ele tem que profetizar, porque foi Deus que colocou as palavras certas nos lábios do profeta Ezequiel. Foi falando e Ezequiel foi profetizando.
E quando Ezequiel foi falando, haja carne, haja nervo, haja pele, foi nascendo aquele exército que era só ossos, braço para um lado, pé para outro, pescoço para outro. Era isso que Ezequiel, era essa visão horrível que Ezequiel via. Mas quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, foi colocando as palavras nos lábios de Ezequiel para ele profetizar, aquilo foi nascendo, ele foi vendo aquele exército, foi tudo se juntando, a pele foi juntando em cada nervo, foi juntando a cada ossos e foi se formando tudo e se levantou um grande exército. Ei, coloque agora, profetize agora para você. Louvado seja Deus, profetiza. Eu vou trocar o meu carro, se você não tem, eu vou comprar o meu carro, eu estou me curando agora, eu vou mudar o meu trabalho, eu vou mudar as minhas atitudes, eu sou outra neste momento, Senhor, eu quero ser outra e eu serei. Somos nós que temos que mudar, e esse poder está aí, esse poder já está dentro de nós, cada uma de nós. Louvado seja Deus. Vamos ler mais. Provérbios 21:23. Salomão diz assim: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. O que guarda a boca e a língua guarda as angústias da sua alma. Louvado seja Deus. Ei, guarda aí, lembre-se disso em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Rúbia, louvado seja Deus, minha querida, uma tarde abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo que está conosco todos os dias, e que foi Jesus, não sou eu que digo, foi o Jesus, foi o nosso querido Jesus que disse: eu enviarei para estar convosco todos os dias o Espírito Santo de Deus, que estará convosco todos os dias, fazendo-lhe recordar as palavras do meu Pai. E essa é uma palavra que o Senhor colocou nos lábios de Salomão para que ele escrevesse, para que hoje nós estivéssemos lendo, para que nós estivéssemos lembrando. Salomão disse assim: o que guarda a boca e a língua guarda as angústias da sua alma. Então que neste momento, que a partir de hoje, o Espírito Santo venha te lembrar antes de sair palavras torpes, palavras que acabarão e destruirão com a tua lar, com a tua vida, com os teus projetos, com os teus sonhos. Porque Satanás, o inimigo da nossa alma, ele está ao nosso derredor, e é Pedro, o apóstolo Pedro, que fala isso para nós. Ele adverte numa das cartas, ele fala para a igreja: ei, Satanás está ao derredor, e ele veio para matar, roubar e destruir. E a forma que ele faz isso, ele está ao derredor, ele está olhando. Ah, ela acordou hoje com dor, daqui a pouco vai sair que ela está com dor, vai sair dos lábios dela, e eu vou chegar ali, porque ele está ali, ele não tem poder de ler a nossa mente como o Espírito Santo de Deus, não, ele não tem esse poder, ele não é onipotente, ele não é onisciente, e ele não é onipresente, ele não é. Satanás tem que enviar os anjos caídos, sabe, ele com o exército dele, de todos aqueles anjos caídos, ele fala: vai lá, porque eles estão passeando por toda a terra, eles foram lançados, e eles querem destruir, porque ele sabe que nós temos o poder. Gênesis 12:3, a palavra diz para nós: ei, eu abençoarei todos que te abençoarem, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Veja bem, eu abençoarei todos que te abençoarem, e amaldiçoarei todos
que te amaldiçoarem. Olha o poder da língua. Ah, glórias a Deus. E tudo aquilo que nós plantamos com os nossos lábios, nós colhemos. Deixa eu ver. Louvado seja Deus. Tudo. Por isso, abençoe. Abençoe logo de manhã, Elizabeth. Louvado seja Deus. Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Receba agora a palavra do Senhor, que é lâmpada e vida, ilumina o caminho por onde você passar. Hoje nós estamos falando sobre o poder da palavra, sobre o poder que temos em nossos lábios, o poder que temos de dar vida, de ressuscitar, e o poder que temos também de matar, de amaldiçoar. Ah, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Provérbios, glórias, 12, 18, diz assim: alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Olha o que Salomão fala para nós. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Olha só, a espada faz o quê? Fere, mata. Em nome de Jesus nós repreendemos. Em nome de Jesus nós repreendemos agora. Na autoridade de Jesus nós repreendemos agora toda palavra vil, toda palavra torpe que o inimigo colocará em nosso sentimento. Porque uma alma, um coração amargurado, a palavra, a Bíblia fala que todo coração cheio de amargura sai dos seus lábios. Sai pelos seus lábios só o que? Amargura, porque quando nós estamos felizes, quando nós estamos louvando, quando nós estamos cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da luz, cheio da graça, por que você entra numa live e fala, nossa, eu saí dali renovado? Por quê? Porque você ouviu palavras do Senhor, palavras de bênçãos, palavras de cura. Hoje eu me levantei e hoje eu falei, hoje eu vou matar a minha carne. Porque como é difícil militar contra a carne da gente, eu confesso que um dos pecados que eu cometo é um pouco a preguicinha. Moro aqui nesse paraíso maravilhoso, mas eu confesso que não são todos os dias que eu faço caminhada. Tata e a Rúbia se lembra? Muitos anos atrás, né? Nossa, todos os dias íamos para um estádio caminhar. E eu confesso que aquele tempo, aquela disposição era um pouco a vaidade. Mas nós não temos que fazer isso pela vaidade, não. Faz bem para a vida. Então nós temos que matar a nossa carne. E é difícil. E hoje eu falei, não. Eu preciso cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu preciso estar bem, cheia de saúde, para as pessoas verem, olha, nós temos que ser exemplo. E muitas vezes nós cometemos pecado que parece ser coisas bobas, não. Mas quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós não cuidamos daquilo que nós falamos, então eu estou falando da fala, mas eu também tenho que falar do corpo. Nós temos que cuidar. Então eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, que hoje me deu disposição de eu acordar um pouquinho mais cedo e ir para o calçadão, caminhar. E eu fiz o vídeo e tenho certeza, se você não viu, depois vai lá, receba, porque era oração. A oração, ela é poderosa. Eu falei, Espírito Santo de Deus, eu vou dar minha caminhadinha e vou abençoar os meus irmãos. Louvado seja Deus. Fernanda, a paz, minha querida, receba um renovo, receba a palavra do Senhor, que ela é vida, lâmpada para o caminho aonde você anda. Que ela se encontra, esse versículo está lá no Salmo 119, o verso 105.
Vou repetir para todos, para você ser abençoada. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajudará e não tropeçará aonde vocês andarem. Com a palavra do Senhor em seus lábios. Louvado seja Deus, que neste momento, Espírito Santo de Deus, vá agora até a Alessandra, a Rúbia, a Fernanda, em todas elas, Pai, em nome de Jesus. Todas as tuas filhas que estão, todos os teus filhos também, a Elizabeth, renovando, Pai, curando, transformando. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha nos lembrar. Vamos lá para Mateus 12. Vamos lá para nós ver como é poderoso. Mateus, o evangelista Mateus 12, o versículo 36. Louvado seja Deus. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificados e por suas palavras serão condenados. Olha só, meu Pai Todo-Poderoso, como é muito sério. Salomão nos advertiu. Então nós temos advertência no Velho Testamento. Eu gosto sempre, sabe? Sabemos que vivemos no tempo da graça, mas toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Salomão foi o homem mais sábio que houve, o homem mais sábio, porque a própria Escritura diz que depois dele nunca houve e não haverá outro. E aí vem Jesus falar aqui pelo evangelista Mateus 12, no versículo 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por suas palavras também serão condenados. Graziele, louvado seja Deus. Então vamos dominar, vamos praticar a palavra que o Senhor, quando nos fez lá no princípio, vamos retornar lá para Gênesis, vamos retornar lá para o jardim, quando o Senhor nos formou. Ele diz, formemos os dois. Estavam lá a Trindade, não foi os dois, foi os três. Estava lá Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Lá no início, os três formaram o homem do pó da terra. E Deus soprou naquele boneco. Olha o poder do sopro de Deus que foi soprado dentro de mim, dentro de você. Há um poder de dominar. Há um poder que nós temos de dominar esse órgão. Temos o poder. E em nome de Jesus eu profetizo, Pai, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que nós possamos a partir desta tarde guardar os nossos lábios. Que nós possamos, Pai, que nós possamos guardar os nossos lábios de toda a palavra que não provém de Ti, em nome de Jesus. Porque nós daremos conta. E quantas vezes, porque assim é na hora da ira. Aquele que eu já falei, que o apóstolo Pedro descreve para nós, que está ao derredor, querendo destruir os nossos sonhos, nossos projetos, nossas famílias, nosso trabalho, nosso relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento amizades. Ele usa as palavras. Quantas vezes, às vezes por brincadeiras, a gente é ferido. E a fé, e aquilo entra no nosso coração. E o que desce para o coração, um coração contrido, um coração angustiado, ele apodrece os ossos. E isso quem nos fala também é Salomão. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós vamos ferir. Fernanda, emocionada aqui.
Oh, minha querida, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Visita a Fernanda, Pai. No nome de Jesus, toca a tua filha. Toca cada um agora neste momento, Pai. Curando, transformando, renovando. Aqueles que foram feridos por palavras, Pai, em nome de Jesus, toca agora o coração dos teus filhos e toca aquelas também que talvez por um momento de ira, por um momento de estupidez nossas, muitas vezes nós somos assim, nós ferimos, mas Espírito Santo de Deus, vá agora diante de todos os teus filhos que estão agora ouvindo e aqueles que ouvirão depois, aqueles que foram feridos pela língua, por palavras, cura agora, Pai, cura os corações, para que não venham ter os seus ossos quebrados, os seus ossos inflamados, a sua alma doente, porque é isso que faz um coração ferido. A doença entra ali, o seu emocional é abalado, fere, entra no coração e fere, e é isso que Satanás mais tem feito. Por isso que Pedro adverte: ei, vigiai, porque o nosso inimigo da nossa alma, Satanás, ele está ao derredor. Ele está ao derredor. Foi como? Conversando com Eva, lá no jardim, conversando, lançou para ela, e entrou o pecado. Mas nós temos um poder, aquele poder que o Senhor soprou dentro de nós, que Ele disse lá no jardim: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, Ele está aqui agora. Em nome de Jesus, sopra, Pai, sopra novamente em nossas almas, Pai, sopra novamente esse Espírito, para que nós venhamos dominar esse órgão tão pequeno, que incendeia a língua, incendeia um bosque e faz pegar fogo uma floresta. Em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo de Deus, a tua palavra nesses corações que foram feridos. Tem muitos corações também que estão arrependidos de ter ferido também pessoas que amam, porque nós somos assim, nós somos falhos. E o inimigo, ele conhece, porque ele está ao derredor, olhando. Ele sabe quando você está cansado, ele sabe quando você está ferido, e ele lança palavras horrorosas. E quando nós vemos, nós falamos, porque a ira faz isso. Então o Espírito Santo de Deus enche agora cada filho seu. Renova, Pai, renova esta palavra que é lâmpada, que ilumina. Vai agora, Pai, Espírito Santo de Deus, vai agora, Pai, clareando todos o caminho. Conduz agora, Espírito Santo de Deus, que é vida. Ah, Jesus, Tu és o verbo vivo, a palavra viva. Jesus é o verbo, Ele é a palavra, e está sendo soprado agora. Receba neste momento, receba o Espírito de vida, de transformação. Receba Jesus, que é a palavra, que você está sendo curada agora, renovada agora. Sai depressão, em nome de Jesus. Sai depressão, sai sentimento ruim, mágoas. Porque se confessarmos diante do Senhor, o Senhor é aquele que Ele fala: vai e se arrependa e não peca mais. Foi isso que Jesus, quando olhou para aquela mulher que levaram até ela, pega em adultério, pegaram aquela mulher numa cena de adultério e levaram até Jesus, e Jesus estava lá. Chegaram até ele e falaram: mestre, a lei de Moisés fala que devemos apedrejar, porque ela foi pega em adultério. E tu, Senhor, o que diz? E Jesus então, abaixando, a Bíblia diz, a palavra, a Escritura diz que vocês todos conhecem essa passagem. Ele então escrevendo ali, olhando para o chão, estava escrevendo para aquela mulher que tinha pecado.
E não importa qual seja o pecado dela, era de adultério. Mas se você pecou com palavras, magoou, feriu, em nome de Jesus você está sendo perdoada agora. Receba o perdão agora, porque Jesus escrevia. Não fala, as escrituras não falam, mas conhecendo o nosso Jesus maravilhoso, ele já estava escrevendo ali a história linda daquela mulher, uma história nova, e ele está escrevendo para você que foi ferido e para você também que feriu e se arrependeu. E se você não se arrependeu, fala para Deus agora, fala para Jesus agora. E muitas vezes você pensa assim: ai, irmã Léo, mas eu não consigo, tá aqui, eu fui magoada e eu não consigo perdoar. Não importa, peça para Jesus colocar o perdão aí, porque Ele conhece, Ele sabe que nós somos fracos e miseráveis, Ele sabe que nós temos um coração duro. Jesus conhece, Ele conhece a fraqueza do nosso coração, pois Paulo fala em uma das cartas às igrejas: aquilo que eu tenho que fazer eu não consigo, mas o que não é para ser feito eu faço. Porque ele estava falando da guerra contra a carne. É difícil. Eu não estou falando para vocês que hoje eu consegui acordar um pouquinho mais cedo. Briguei, lutei com a carne, com a minha carne, e fui caminhar, porque preciso cuidar. Precisamos cuidar de nós, e nós temos que dominar. Eu não sei, eu peco muito dessa forma. Às vezes tá muito calor, eu falo: ai, vou deitar, a gente deita. Eu gosto muito de meditar as escrituras, ouvir ministração, para aprender, para poder me encher, para poder ministrar os corações. Quando alguém manda, tô sempre no celular. Ou quando vem alguém da igreja, então eu tenho que estar sempre em comunhão com Deus, então eu estou sempre me enchendo, então acaba, o corpo da gente vai ficando preguiçosinho, então eu tenho que lutar. Eu não sei com que você tem que lutar, com a língua. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui e ele fala para nós: vamos dominar a língua, porque nós temos um poder tão grande. Então fala, e uma dessas formas de nós dominarmos, a primeira coisa, eu acordei de madrugada, tive um pesadelo, e aí fiquei ali orando, repreendendo aquilo, e orando com Deus. Ai, louvado seja Deus. Fui para as escrituras, aí o Senhor começou a ministrar, e eu me lembrei. Falei: bom, uma das formas de repreender é abençoar, é gritar dentro da nossa casa. Ore, conte louvor. E eu guerreio assim no mundo espiritual. Eu entro aqui na igreja. Hoje eu estou na igreja. Louvado seja Deus. Aí eu começo a ministrar em oração. Eu ando pela rua e eu pego o celular e eu oro alto. Não porque quero ser vista, não. Porque eu quero que o mundo espiritual ouça. Porque eu quero ser reconhecida no mundo espiritual, profetizando. Eu quero praticar a palavra do Senhor. Há um poder muito grande nas nossas palavras. Então, quando eu estou orando, estou abençoando, eu estou caminhando, e quem está lá, está ouvindo, aquela doida lá está fazendo vídeo. E eu não me importo que as pessoas vão julgar, porque cada um serão julgado pelas palavras, pelos pensamentos, pelas atitudes. Então eu não me importo com as pessoas. Não. Eu me importo comigo, e eu me importo com você. Eu me importo com todas as almas. Eu me importo com o meu ministério, que eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus porque eu prestarei contas. Eu prestarei conta diante do meu Senhor. Todas as coisas nós prestaremos conta. E Ele vai falar: vem, bendita do meu Pai. Eu te via quando você andava pela praia, que você não se importava com as pessoas iam pensar de você, não.
Não, você queria mais, era que o mundo espiritual, aqueles demônios caíssem por terra. Porque eu creio em nome de Jesus, nesta hora que eu estou aqui, o mundo espiritual está ouvindo a minha voz, porque não está apenas sendo gravada, não, está lá sendo gravada no memorial de Deus, e os demônios estão caindo por terra neste momento, você está recebendo aí, e muitos que não estão nem na live, muitos que nem ouvirão, mas receberão, porque o mundo espiritual ele é real, e tudo aquilo que nós falamos tem poder. E quando eu falo aqui, Senhor, vai nos hospitais, cura, transforma, vai nos presídios, liberta, salva, transforma. O mundo espiritual, Deus dá ordem, os anjos vai, porque é o Espírito Santo que vai convencendo. Ele entra lá naquela pessoa que está com o coração duro, e aquela pessoa do nada, quantas vezes do nada a pessoa sente alguma coisa, sente uma angústia, vem recordação, quantas vezes? Louvado seja Deus, você às vezes ouve um louvor ou ouve uma ministração, é o Espírito Santo que já foi na frente e já preparou o coração, porque um coração sadio, quando cai alguma coisa ali ruim, ele logo lança fora. Agora um coração doente, ele recebe aquilo, aí a alma começa a ficar ruim, aí a alma começa a vir depressão, começa a vir desânimo. Então vamos lembrar que toda palavra que sai dos nossos lábios, ela é como uma espada, então ela tem que ser vida para as pessoas. Quantas pessoas precisando de um oi, de um abraço, de um sorriso. Como é gostoso. Quando nós amamos, nós só falamos coisas boas, não é assim? Um coração cheio de amor, ele não fala, ele não fere. Por isso que Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. Imagina, temos que amar como Jesus nos amou. Ele nos amou tanto que ele deu a vida. Veja bem, nós somos mãe, eu, Alessandra, a Rúbia, as outras amadas eu não sei, mas nós que somos mãe, nós damos a vida pelos nossos filhos, nós profetizamos. Quando eles estão dormindo, quando eles estão enfermos, nós vamos lá, colocamos as mãos. Não é assim? Então, nós precisamos abençoar todo o nosso percorrer do nosso dia, para que ele venha a ser bom. Toda a palavra que sai dos nossos lábios, todas as palavras que saem dos nossos lábios serão abençoadas. Abençoarão, porque o Senhor é assim. Ele já disse, há uma promessa: eu abençoarei todos que te abençoares. A palavra do Senhor é assim. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E Ele soprou dentro de nós, um poder para que nós venhamos dominar a nossa língua. Então, quando você estiver nervoso, nervosa, se cale. Ou não tenha vergonha de ir até a pessoa que você feriu, que você magoou. Peça perdão para que a Bíblia fala. Olha, a Bíblia fala, quando você vai ofertar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, larga ali a tua oferta, vai primeiro se consertar, porque o Senhor não vai receber. E quantas vezes a pessoa está buscando e não recebe? Às vezes falta ali a humildade para se desculpar.
para pedir perdão, para curar aquela vida. Vera Lúcia, louvado seja Deus, receba a palavra do Senhor. Nesta tarde nós estamos falando sobre a palavra que é vida. Profetize vida. Louvado seja Deus, vai, peça. Ah, mas a pessoa está longe de mim, eu não tenho mais o celular dela. Não, se ajoelhe, fale para Deus: Senhor, eu estou arrependida, leva para o coração dela, me cura, Senhor, mas está doendo tanto, eu fui ferido e eu não consigo. Olha, eu vou testemunhar algo para vocês. A minha tata está aí, a Alessandra. E eu, esse tempo, muitos anos atrás, quando eu tive o privilégio de conhecer essa bênção, eu tinha uma mágoa tão grande no meu coração, mágoa tão grande do meu pai. E minha mãe veio falecer, meu pai não tinha cuidado e tinha muitos outros problemas, e eu deixei que a raiva dominasse meu coração. O meu coração foi inflamado porque começa uma mágoa e aquilo virou uma raiva. E às vezes eu cuidava dele, mas eu tinha aquela raiva, aquela mágoa. Eu tenho que ser franca, sabe? Porque Deus sabe. Graças a Deus eu fui liberta, porque a Tata, a Alessandra, falava: vamos na igreja. E Satanás ele é tão assim, que ele está ao nosso derredor e ele sabe aquilo que nos aprisiona. E eu, como tinha aquela raiva, aquela mágoa, porque eu estava magoada com meu pai, então eu falava: eu não sou digna de ir na igreja. Eu me sentia indigna. Olha só o que Satanás fazia comigo. E a minha amiga, Deus usou a Alessandra, a Tata, essa maravilha, esse presente de Deus. Deus falava: imagina, Tata, você ficou magoada porque, claro, você via sua mãe sofrendo, mas você cuida do teu pai com tanto carinho, porque eu cuidava, mas eu tinha lá aquela mágoa. E a gente, quando tem uma amiga maravilhosa, a gente fala para ela. E eu falava para minha Tata que eu tinha mágoa, doía no meu coração, só que aquela mágoa estava fazendo mais mal para mim, porque eu cheguei a ter depressão. E aí eu fui pedindo para Deus, e Deus usava Paz Dagmar, e Deus usava a Alessandra para me confortar. Deus é bom. Enquanto que Satanás estava ali colocando aquilo para mim não ir, Deus me amava tanto que ele colocava essa pessoa maravilhosa para falar: não, Tata, você cuida do teu pai, você é uma filha boa. Eu falava: mas eu tenho raiva dele. E aí eu falava: vamos então. E eu confessava, mas eu não ia para a igreja. Então ela falava: não, vamos sim, porque Deus sabe que você está se sentindo mal. E aí eu comecei a ir para a igreja pedindo. E confesso que não é assim de uma hora para outra, quando aquilo dói muito. Porque Satanás, ele me aprisionava daquela forma, como eu tinha visto que minha mãe morreu e ela estava sozinha dentro de casa e meu pai estava no bar. Aquilo, ele me aprisionou. E eu estou falando isso agora porque, com certeza, se não estiver agora alguém ouvindo, ouvirá depois alguém que às vezes Satanás aprisiona, porque é assim que ele faz. É assim, ele aprisiona as pessoas. Com mágoa, ele faz adoecer o coração. E o meu coração era doente. A minha alma, eu era uma pessoa amargurada. E quando eu comecei a ir, aí eu ia, entrava, ouvia, louvava, retornava para casa. E aquilo foi curando, foi saindo. E vou falar uma coisa para vocês, olha só. Quando aquela mágoa saiu dentro do meu coração, meu pai se libertou. Olha só, eu perdoei e Deus operou um milagre. Meu pai parou de beber, meu pai parou de frequentar lugares horrorosos. Deus transformou através do meu perdão. Tata, Deus cura, amada. Louvado seja Deus. Deus cura. E meu pai, Deus transformou.
Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus é aquele que cura, e um dia Ele me curou. Ele me curou e Ele curará. Te curará em nome de Jesus. Jesus é aquele que cura coração que está ferido, coração, porque é o inimigo que coloca essas dores, essas inflamações, porque às vezes a gente está magoado. Então o que a gente fala? Em vez de abençoar, o que saía? Quando eu conversava com alguém, eu logo já começava a falar dos defeitos do meu pai, porque quando nós estamos magoados, é isso que o inimigo mostra. E aí a gente esquece o que a vida toda eles fizeram de bom. Ah, mas Jesus cura, Tata. Jesus cura. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus faz todas as coisas, porque é o inimigo que coloca, sabe, fere o nosso coração, porque sabe que vai vir a mágoa. E quando fica ali a falta do perdão, a gente fica com o coração, a gente fala que é mágoa, mas não. Vai inflamando tanto o coração da gente, vai inflamando tanto que vai adoecendo, porque o inimigo, ele sabe que é dessa forma. Aí vai ficar doente a pessoa que nos feriu e vai ficar nós feridos também. Mas em nome de Jesus eu profetizo a cura, em nome de Jesus eu profetizo agora um coração curado, uma alma curada em nome de Jesus. Assim como um dia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então nós temos que confessar, porque olha só, nós estamos aqui falando, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, em nome de Jesus, vamos nessa tarde purificar o nosso coração. Receba agora, porque esse poder já foi nos dado, já foi soprado, e o Espírito Santo sabia que você iria ouvir, sabia, e Ele está soprando. Ele está soprando o dom dele, o dom que cura, o poder de dominar sobre todas as coisas, o poder que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo soprou lá no começo, quando Ele formou o homem do pó da terra, porque nós não somos nada, nós seremos pó, voltaremos para o pó, porque nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui comigo, está aí com você neste momento, Ele está soprando, e Ele já soprou dentro de você um Espírito, para que você domine sua língua, domine seu sentimento, que haja cura, que haja renovo, que haja perdão. E se você não consegue, só confessa para Jesus, confessa para Jesus, porque quando nós somos curados, louvado seja Deus, tudo que o inimigo não quer, porque ele é miserável, ele veio para roubar e matar e destruir. Quantas famílias estão sofrendo por falta de quê? De sair dos seus lábios, me perdoa, ou eu te perdoo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, relacionamento entre cônjuges, sendo destruído por mágoas, por palavras torpes, porque as pessoas, Satanás, elas aprisionam. Paulo também, o apóstolo Paulo, ele fala, nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue. Então o que nós temos que perdoar se nós queremos viver a palavra do Senhor, que ela diz assim pelo salmista, a palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde ela quer que passa, e ela ajuda para que nós não venhamos tropeçar. Então nós temos
que praticar a palavra. E uma das palavras que o Senhor Jesus fala para nós, que Ele nos deu, é um novo mandamento eu vos dou, que ame uns aos outros. E nós sabemos que nos evangelhos também está escrito, se você amar e fazer o bem somente aquele que te faz, que benefício terás? É muito fácil fazer, amar aquele, porque é assim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu vou dar mais testemunhos da minha vida para que vidas sejam curadas. Eu já confessei, as pessoas que estão aí, que me conhecem, sabem, muitas não. Mas eu tenho um irmão que está numa clínica. E quantas vezes eu levei ele, a primeira vez que ele surtou, que ele teve problemas psiquiátricos, eu levei ele para minha casa, ele ficou meses na minha casa. O meu filho caçula Alisson, ele até adoeceu. Olha só como Deus coloca anjos na nossa vida. E a mãe da Alessandra, minha mãezinha, que se tornou minha mãe, porque elas me aceitaram, minha mãe Aparecida. A palavra tem tanto poder, que quando o meu filho caçula, o Alisson, teve depressão, uma criança, ele começou a ter distúrbio, ter medo, pânico. Ele não ia para a escola, tive que levar o médico, fazer tratamento. Ele tinha medo, ele saía para a rua, vinha com crise de choro. E aí era o meu irmão que estava em casa, tão atribulado, porque é assim que Satanás faz, ele traz tribulação para o lar da gente. E meu filho, vendo aquilo, começou a ficar atribulado e começou a ter que tomar medicação também. E aí um dia ele foi na casa da avó Cida, e ela sentou com ele, falou: ei filho, você não precisa disso. Você não precisa disso. Tenha certeza disso. E ela falou com tanto amor, com tanto carinho, que ele chegou em casa, falou: mãe, eu tô curado. A minha avó falou que eu não preciso, que eu não tenho essa doença que o médico falou, não, esse pânico. Mãe, eu tô curada. Olha, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Só que eu estou dizendo isso, só que muitas vezes Deus vai usar a palavra e Deus vai usar também o médico e a medicação. Porque meu irmão é daquele tipo de pessoa que ele pode ter uma vida. O meu filho largou a medicação e graças a Deus nunca mais. Só que o meu irmão, todas as vezes, veja bem o que eu vou falar aqui. Olha, a palavra foi toda mudada. O meu filho foi curado pelo poder da palavra da avó dele, da minha mãe, da mãe da Alessandra. Falou: você não precisa. E aquilo entrou no coraçãozinho dele e ele creu. Nunca mais, glória a Deus, eu louvo a Deus. E o meu irmão ficou lá, levava, porque ele não foi cuidando do espiritual, porque as pessoas precisam cuidar das duas coisas. Ei, então eu venho falar para você uma coisa. Deus, ele tem poder de curar quando você recebe uma palavra, e Deus, ele cura usando os médicos também, usando medicação. Porque veja bem, o meu filho parou a medicação e nunca mais teve crise. Mas o meu irmão, que não cuidou, largou o tratamento, cada vez as crises foram piores. E hoje faz muito tempo, já faz mais de 2 anos que ele está lá. Porque cada vez que ele larga, ele fica pior. Ei, só que quando ele toma, ele volta e estabiliza. Deus usa os médicos. Ei, é muito sério isso que eu estou dizendo. Deus cura. Sim, cura. Da forma que ele quer, como ele quer. Se ele quiser com medicação. Se ele falar sem medicação. Então é Deus que determina. Então, em nome de Jesus, nós temos que nos cuidar. Se nós temos algo
que faz bem, que nos deixa melhor, porque Deus usa os médicos, a ciência, porque quem capacitou o médico foi Deus, a ciência. Ei, eu vejo muitos cristãos que falam, onde já se viu, que tem vergonha de falar. Quem diz que o cristão não fica depressivo porque tem vergonha? Ei, isso é uma doença, precisa ser tratado pelo espiritual e pelo médico. Se Deus quiser curar só pela palavra, pela fé, Deus cura. Mas se for pela medicação, amém também, porque Deus tem os meios de curar da forma dele. Deus é Deus. Veja Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele orou pedindo que Deus livrasse, mas Deus disse, a minha graça te basta. E muitas pessoas, veja meu irmão, ele não pode parar com a medicação. Então, em nome de Jesus, compreenda isso. Nós precisamos cuidar. E foi Deus que deu capacidade e ciência para o homem. Veja Moisés, por que Moisés, Deus permitiu que Moisés nascesse, fosse lançado no rio Nilo, para a princesa, a filha de Faraó, pegar Moisés para quê? Para que ele tivesse conhecimento e ciência. Ei, não despreze o conhecimento da ciência, não despreze, porque tem muitas pessoas deixando medicação, sendo que Deus está usando médico, está usando medicação para curar ossos, para curar câncer, para curar tireoides, para curar tantas formas. Deus cura da forma que Ele quer, como Ele achar que deve. Porque muitas vezes você vai lá para o médico e lá no hospital, naquele momento, naquele intervalo, você não percebe que Deus está te usando. Ei, nós temos que ter discernimento. Eu aprendi isso. Quando eu vou orar por enfermidade, eu falo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, aquela pessoa que está enfermo. Eu coloco nas tuas mãos, porque tudo, Paulo fala para nós, em tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes Deus vai usar uma enfermidade para que a glória do Senhor, para que a glória do Pai dele, para que a glória de Deus se manifeste aí na tua casa. E muitas vezes as pessoas não compreendem, muitas pessoas se revoltam, deixam de ir para a igreja. Muitas pessoas. Ei, eu venho nesta tarde falar, mãezinha linda, te amo. Louvado seja Deus. Deus está no controle, Alessandra, de todas as coisas, minha querida. No controle de todas as coisas. O meu irmão, sabe, amigos, irmãos amados, o meu irmão, se ele ouvisse, ele conhece o que é ciência, porque ele fez 3 faculdades, ele não é nenhum leigo. Não podemos desprezar a ciência, não, porque quem deu conhecimento para os médicos foi Deus. Então Deus, ele vai fazer o milagre que você precisa, que esse ente teu querido precisa, da forma que Deus quer. Da forma que Deus quer, ele faz como ele quer. Como ele quer. Nós temos que ter humildade. Temos que confessar. O Senhor está falando para nós. Temos que confessar as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, para que a nossa alma seja curada. Eu não consigo. Não tem problema. Deus sabe quanto é difícil. Deus conhece. Ele se fez carne. Veja Jesus na cruz.
Olha, na cruz, sabe qual foi as palavras dele? Mas ele era 100% Deus. Ele estava lá e ele falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Então vamos nessa tarde liberar, porque nós estamos falando do poder da nossa língua. Libera, 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 porque eu falo para vocês, para quem não ouviu, vou repetir: eu sofri e eu recebi cura. Meu pai foi liberto da bebida, meu pai foi curado, a vida do meu pai foi transformada. Ah, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando eu perdoei e meu pai foi curado. Louvado seja Deus. Perdão traz cura para nós e para aquele que é perdoado. Vamos pedir perdão, vamos perdoar, vamos usar os nossos lábios, porque eu iniciei essa palavra com Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E eu profetizo vida. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus para você. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus. Esse que foi soprado, que Pai, Filho e Espírito Santo soprou dentro de nós, para dominarmos sobre a nossa carne, dominarmos sobre os nossos sentimentos, dominarmos sobre as palavras. Coloque, Pai, em nome de Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, vai curando agora, vai entrando em todos os lares agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Há anos e anos atrás, Pai, o Senhor usou a Alessandra, minha tata, a minha mãe, para curar, para que meu lar recebesse cura. Eu profetizo no lar delas, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo nos lares de todos os meus irmãos que ouvem essa live agora, Pai. Assim como o Senhor fez um milagre na minha vida, assim como o Senhor fez um milagre na minha vida, curou meu pai, libertou ele da bebida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, leve para todos os corações que estão sofrendo. Pai Todo-Poderoso, leva a cura agora, Pai, em nome de Jesus. Leva da tua cura, do teu poder, da tua... Manifesta, Pai, manifesta, para que o teu nome venha ser glorificado e exaltado, e todos verão, Pai, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é vida. Eu creio. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Toma posse, receba, Tata, receba em nome de Jesus todos vocês. A palavra do Senhor, ela é vida. A sua palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajudará para que eu não venha tropeçar. E o próximo versículo 106 diz: prometi ao Senhor, volto a prometer, cumprirei as suas ordenanças justas. Olha só, o salmista fala para Deus: oh, glórias, 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 Senhor, passei por muito sofrimento, renova a minha vida através da sua palavra. Eu profetizo. Davi, salmodiando isso, disse: Senhor, passei por muito sofrimento, renova a minha vida através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, renova todas essas vidas pelo poder da tua palavra que é vida, que é cura, que é libertação, que é transformação, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, e vamos mudar, vamos conter esse órgão tão pequeno que Salomão nos adverte, nos falando, nos avisando, nos ensinando que a morte e a vida estão no poder. Na morte e a vida
estão no poder da nossa língua. Então você pode profetizar aí agora. E eu posso também, e eu uso os meus lábios agora para profetizar, em nome de Jesus, assim como um dia minha mãezinha linda aí, Aparecida Alves, profetizou e falou com tanta autoridade para o seu netinho. Não era um neto de sangue, não, nós éramos vizinhas, nem tinha tanto relacionamento, por isso que eu falo, ama um irmão. E na diversidade você ganha um pai, uma mãe. E no momento da diversidade que eu passei, naquele momento quando eu tinha mágoa do meu pai, onde eu estava ferida, onde meu irmão estava passando por aqueles problemas mentais, Deus usou. Deus, a palavra do Senhor, ela é vida, os nossos lábios têm vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu encerro essa live crendo e te glorificando, Pai. Louvado seja Deus. Eu encerro aqui, Pai, te glorificando, certo do milagre. Espírito Santo de Deus que leva, Espírito Santo de Deus que convence o homem do erro, do engano, da mentira, da maldade. Espírito Santo, vai em todos os lugares aonde essa live, em muitos lugares, muitos não assistirão, não ouvirão, muitos que estão nos presídios, sem celulares, muitos estão em UTIs, em hospitais, sem um aparelho para ouvir desta palavra, mas Espírito Santo sopra no espírito de cada um que foi soprado, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do engano, da maldade, e Satanás tem lançado em muitos lares discórdia, mentira, está caindo por terra nesta tarde, toda cilada preparada contra a minha igreja, o Senhor diz, não prosperará, toda arma forjada contra o meu povo. Louvado seja Deus. Então, Espírito Santo de Deus, sopra, Pai, o seu Espírito nos quatro cantos de toda a terra, em todos os confins da terra, Pai. Em toda alma vivente agora, para que eles recebam do teu Espírito, para que haja cura, para que haja renovo, para que haja libertação, transformação, e o teu nome será glorificado e exaltado, e nós veremos. Nós veremos naquele dia, naquele grande dia, porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serão condenados. E naquele grande dia nós seremos justificados por essa palavra de perdão que saiu dos teus lábios, por essa palavra de perdão. Louvado seja Deus, eu te louvo, Pai, eu te louvo. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Gaston, meu querido. Gaston, louvado seja Deus a todos vocês. Louvado seja Deus a todos vocês. Louvado seja Deus. Um beijo a todos no coração de vocês. Receba aí, receba o meu abraço, o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu sei quantas vidas naquele grande dia vai estar lá no céu e falando, eu fui justificada pela palavra de perdão que saiu dos meus lábios. Louvado seja Deus, porque onde chega o Espírito Santo de Deus, ele chega com cura, com renovo. Câncer cai por terra, maldição hereditária cai por terra, depressão, pânico, tudo cai por terra. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Receba.